Vamos agora nos prender a parte de comportamento. Aí que estava assim, não diga, ai, não diga. Vamos, eu agradeço, obrigado. Esse aqui é Zortan, nosso aluno aqui de mestrado, ele é do Convênio Concuba, tá? E ele é engenheiro cartógrafo. Opa! Ele é cartógrafo? Não, matemático. É matemático. Eu ia falar fazer o concurso. Certo? Então vamos ver aqui um pouquinho da parte de som. Bom, essa foto aí é clássica, né? Então o que você vê? Você vê as bandas, né? Sabendo que as bandas, na verdade, são comprimentos de onda que você, né, você comprime elas, você faz uma somatória delas, tá? Então você tem uma determinada faixa de comprimento de onda que você chama, né, de azul, de verde, de vermelho, de infravermelho. E você tem a curva espectral, como cada elemento aqui vai se comportar no decorrer, né, como cada elemento se comporta de acordo com a fase que ele está passando. Tá? Antes da gente entrar nessa parte espectral, né, da curva espectral, você está vendo ali que tem duas áreas aqui, né? Você tem aqui a área de cor, né? E a área do infravermelho, tá certo? Porque quando você vai trabalhar com análise espectral, basicamente você vai trabalhar com três coisas: cor, estrutura e água. Estrutura, por quê? A estrutura físico-química do elemento que você está analisando. Quando a gente está trabalhando com senso óptico, você está vendo a resposta físico-química da composição daquele alvo em relação à interação que ele está fazendo com aquele dado comprimento de onda. Tá? Então é a composição química. A primeira parte da composição química é a cor. Que aí você identifica no sistema RGB se o elemento está refletindo ou absorvendo, né? Porque a interação matéria-energia, a gente quase nunca fala da permitância, né? Que ele passa direto. O que nos interessa mais, se ele está absorvendo, se ele está refletindo, né? Mas principalmente o que ele está refletindo. Então, o que o alvo está refletindo, a relação da reflectância dele em relação a característica dele e aquele comprimento de onda. Tá? Essa é a primeira característica. A segunda é a estrutura molecular dele. Seja molecular, celular, como os átomos do elemento estão estruturados, e essa estrutura é que vai dar a resposta, né, espectral e que vai se refletir na curva do infravermelho. Tá? E claro, a parte de comportamento da água, porque a água ela vai sempre ser o elemento mais importante da vida na Terra. Eu falo isso porque eu trabalhava, eu dava aula de hidrologia, então a água para mim é água pura. Tá? Então a água é um elemento importante, tá? Um dos mais importantes. Então nós temos aqui outra figura muito clássica, né, de comportamento espectral de alvos, em que nós temos os diferentes comprimentos de onda, né, aqui a reflectância, tá? E aí nós temos a da água, tá? Ela reflete muito baixo nos diferentes comprimentos de onda. Nós temos o solo arenoso, né, em verde, em que ele vai, à medida que vai aumentando o comprimento de onda, até aumento da reflectância dele, né, tende a aumentar. O asfalto, alguém pode saber por que o asfalto sempre dá esse elemento mais constante? Primeiro, por causa da cor, né? Que ele não reflete nada, teoricamente ele está absorvendo. Mas ele também, né, pela própria estrutura dele. Todos os elementos do asfalto, tá? Teor de água, estrutura e cor, vão juntos fazer com que ele tenha essa curva bem característica, com pouca oscilação. E nós temos o concreto, tá? Que aí ele também vai aumentar na parte do visível, né? Porque ele vai aumentar a sua reflectância, chega no infravermelho, né? Ele dá uma paradinha. E a grande dama do comportamento espectral, que é a vegetação. Porque a vegetação vai subir e descer, vai ter o pico. Alguém sabe que pico é esse aqui?
Esse até Já. que pico é esse aqui? É o verde, que é o quê? É de cor. É a resposta da cor da vegetação, tá? Do pigmento cor. E aquele outro pico dali, do infravermelho, é o pico da... Da estrutura celular, tá? Que é o segundo pico, que é aquele que faz com que a vegetação chegue no infravermelho próximo, né? Onde tiver vegetação, né? A imagem está aquele brilho intenso, tá? E quem é essa depressão? Quem é essa depressão da vegetação? Azul, verde, vermelho. Por que ela deprimiu aqui? Não, por causa da fotossíntese que ela absorve para poder fazer a fotossíntese. E que cor é aquela ali? Vermelho. Vermelho. Então, o pico máximo de absorção da radiação da vegetação é no espectro do vermelho, sabe por quê? Porque é o pico de energia do nosso Sol, da cor vermelha. Então, a vegetação se desenvolveu para pegar o máximo, tá? Dessa energia no espectro do vermelho. Inclusive, tem uma coisa, agora repare que ela tem uma área também, um pico alto aqui é uma depressão, aqui um pico no verde. Isso é se você não tiver infravermelho, isso acontecia quando a gente pegava aquelas bandas, esses satélites, imagens de alta resolução, que só tem 4 bandas. E aí, por um acaso, o infravermelho próximo veio com defeito. Não pense que isso é raro de acontecer, porque não. Né? Aí o infravermelho vai com defeito, aí o que você faz? Como é que você vai fazer uma razão de banda? Você pode usar o verde. Tá? Porque qualquer razão de banda que você faça, isso para qualquer coisa, para vegetação, para índice de solo, de independenização, de óxidos de ferro, qualquer índice que você tenha, que é essa relação entre duas bandas, é sempre uma banda de máxima reflectância e uma banda de mínima reflectância. Sempre será isso. Tá? Então, por exemplo, a escolha entre o do vermelho e do infravermelho próximo com a vegetação foi simplesmente por quê? Porque o máximo de absorção, né, de menor reflexão é no vermelho e o máximo é no infravermelho. Da mesma forma, se você não tiver o infravermelho, você pode usar o verde para fazer essa relação. A resposta não será tão pronunciada como se você usasse o infravermelho próximo, mas ela também vai dar uma resposta espectral, né, que igual ao índice de vegetação. É o índice de vegetação, tá? E aí nós temos a imagem, né, desses mesmos elementos que todo mundo usa como referência, só que aqui no caso nós temos o solo argiloso, tá? Um solo arenoso, o concreto, a vegetação, e aqui as bandas, quem sabe o que é isso? As bandas do Landsat. Ô, gente, teve 7 bandas Landsat. Tá certo? Teve 7 bandas Landsat. Seja ele o 5, o 7, o 8, o 6 que morreu prematuro, tá? Né? Então você sempre vai ter essas bandas aqui. Agora repare, né? A localização das bandas, tá certo? Vocês já viram isso, né? Que a localização das bandas, eu sempre pensei, por que não existe uma banda no amarelo? Por que não existe uma banda no laranja? Porque a gente só tem sempre, todo mundo, porque só parece que não tem criatividade, só tem banda sempre no azul, no verde, vermelho, vermelho. Por que ninguém pegou uma coisinha mais bonitinha com o azul, né? Que o pessoal está deixando o azul de lado, porque o azul tem muita interferência, né, na atmosfera. Por que ninguém criou, né? Fazer uma coisa bacana, né?
pegar assim a banda do fúcsia, né? Manda no amarelo, né? No cor de abóbora. Por que ninguém pega essas bandas? Por que não existe banda no cor de abóbora? No laranja. Né? Por que não existe banda no laranja? Porque é a mistura de cores primárias. Por quê? Por que não existe a banda do amarelo? Na verdade, existe a banda do amarelo. Tá? Existe a banda do amarelo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, a banda do amarelo. Por que não pega? Entendeu? Tá aqui. Por que não existe a banda do amarelo? E do laranja? Porque são picos de absorção de água. Você pode até botar a banda do amarelo, você sabe que você não vai pegar nada. Porque a água